Ô Dulce, ficou bem, ele ficou bonitão com essa barba, hein? Não é isso? Glória a Deus. Então, estenda a sua mão para cá, vamos orar pelo pastor Paulo, tão querido. Pai, te louvamos tanto pelo ministério do pastor Paulo junto conosco, ó Pai. Te louvamos pela tua obra na vida dele, ó Deus. Te agradecemos por tudo que ele tem de bagagem, que ele carrega em tantos anos com o Senhor. E nós te louvamos por isso. Agora nós recebemos do Senhor através da vida dele, ó Pai, para a tua glória. Abençoa que ele possa ser um profeta nas nossas vidas, da tua parte, no nome de Jesus. Amém. Para quem não sabe, são 79 anos, tá bom? Pregando o Evangelho, glória a Deus, 79 anos de vida, não de ministério, né? Jesus da glória, Deus te abençoe. 64 anos de caminho. 64 anos de caminho, agora é a tua parte, fala você, fique à vontade. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, e se ela não estiver completa, vai se completar agora. Pastor Haroldo me incumbiu de falar sobre o Espírito Santo. Hoje nós já ouvimos aqui a respeito do Espírito Santo. Não somente louvor, mas ações do Espírito Santo. Eu acho que alguém falou sobre um título de um livro, Deus Esquecido. Foi o pastor Haroldo, né? Renan. Foi, do domingo passado na ministração. O pastor Renan falou sobre isso, Deus esquecido. É interessante realmente, eu estive pensando, meditando esses dias sobre isso. Nas nossas palavras nós nos relacionamos muito com Deus, o Criador, nosso Pai Celestial. Nos dirigimos muito a Jesus Cristo, que nos é mais chegado pela obra que Ele realizou na cruz do Calvário. E o Espírito Santo parece que fica meio incompreendido e meio esquecido, né? E eu não tenho a intenção, muito menos a pretensão de querer trazer um estudo, alguma coisa a respeito do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com vocês experiências, como o irmão acabou de compartilhar, né? As ações do Espírito Santo. Nós vemos que, lendo a Bíblia, nós vemos que no Velho Testamento, com os patriarcas, Deus se revelou com o grande eu sou. Lá com Abraão, com Noé primeiro, que achou graça diante de Deus, né? Deus o salvou juntamente com a sua família do dilúvio. E Deus se revelou e se manifestou ao povo do passado como Deus, o grande eu sou. Moisés viu aquela sarça ardendo lá no monte e ali Deus se revelou a ele. As previsões, as profecias que ocorreram no Velho Testamento com os patriarcas de Isaías, Zacarias, Ezequiel, todos apontavam para Jesus Cristo. E nós esperávamos por Ele, e Ele veio. E durante 33 anos Ele agiu na face dessa terra, e o mundo teve contato com o Deus Filho. Depois Jesus disse algumas palavras. Após a morte e ressurreição, e antes de ascender aos céus, Jesus promete enviar o Consolador, o Espírito Santo. João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lhe enviarei. Jesus cumpriu. Cumpriu? Amém? Você é testemunha disso? Sua vida testifica disso. Consolador está aí com você. É Ele que está conosco. Mais do que isso, lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo.
E ainda, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúmes de você, de cada um de nós? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos coloca em contato com o reino espiritual. Você sabe que o Espírito Santo é quem nos apresenta Jesus. Eu tive meditando esses dias, e eu quando criança, quando menino, eu, meu irmão e minha irmã, isso com 5, 6, 7 anos, éramos arrastados pelo meu pai, que tinha acabado de se converter, e nos levava à força para a igreja presbiteriana. Eu não fui criado pelos meus pais, eu fui criado pelos meus avós paternos. E meu avô, muito católico, muito religioso, ficava revoltado. E meu pai me levava para a escola dominical, foi onde eu ouvi as primeiras mensagens do Evangelho, os primeiros cânticos. E o Espírito Santo estava trabalhando. Eu não sabia disso naquela época, mas ele já estava preparando. Mas ele não se manifestou naquela época para mim, mas foi uma preparação. E eu comecei a analisar esses dias como é a ação do Espírito de Deus. Passaram-se muitos anos, alguns anos, não muito, alguns anos, eu me tornei adolescente. E não continuei na igreja, não perseverei. Lembro que meu pai me deu uma Bíblia de presente. Eu tentei começar a ler lá em Gênesis, entender alguma coisa, mas não consegui. Ela ficou esquecida num canto. Aí meu pai perguntou: você está lendo a Bíblia? Eu disse: eu não entendo a Bíblia. Aí ele disse assim: conversa com o autor, dobra o teu joelho, pede para ele falar para você alguma coisa. E meu pai disse assim: começa a ler dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai entender melhor. E foi que eu comecei a fazer, mas nem isso mudou nada na minha vida, mas o Espírito Santo estava acompanhando a trajetória como com cada um de vocês. Eu sei que aqui tem pessoas que já têm uma profunda experiência com o Espírito Santo e outros que ainda não têm. Que na manhã desse domingo a tua experiência possa se completar e concluir na presença de Deus. Eu já trabalhava no centro de São Paulo nessa época, eu tinha uns 15 para 16 anos, já contei isso aqui eu acho que algumas vezes. E eu trabalhava numa loja, eu tinha ido fazer uma entrega, eu era office boy, fui fazer uma entrega, e ao passar na Praça do Patriarca, ali onde tinha a Galeria Prestes Maia, não sei se ainda existe, eu não venho para São Paulo há muitos anos, o máximo que eu venho é até Alphaville, daqui eu faço a volta e retorno. E eu saí da loja para fazer aquela entrega, e passei ali na Galeria Prestes Maia, atravessando a Praça do Patriarca, tinha um doido, no meu entender, um calor que Deus mandava, ele de gravata, colete, uma camisinha toda suada, sujinha de suor, e ele pregando com uma Bíblia aberta, toda detonada, a Bíblia, eu acho que tinha caído no chão 1000 vezes. Porque Jesus, não sei o que, e ele falando, e eu achei aquilo a coisa mais ridícula do mundo. O que um camarada, que dá na cabeça de um cidadão de fazer um negócio desse, ficar que nem um doido no meio de uma praça, falando de Jesus, falando de Bíblia. E eu tinha esquecido as experiências que meu pai tinha me levado à igreja, mas ele estava pregando o Evangelho. E eu passei por aquele homem, me veio uma revolta no coração, fiquei com raiva dele. Nunca esqueci o nome dele, irmão Tibiriçá. Ele era descendente de índios. E o Tibiriçá estava pregando, eu não conhecia ele, passei por ele, e eu ia pegar o ia em direção ao viaduto do Chá. E quando eu cheguei mais para frente, eu olhei e vi que ele estava de costas, estava pregando, gritando, e eu dei um berro bem grande, que eu acho que a praça inteira ouviu: vai trabalhar, vagabundo! Eu continuei andando.
Mas eu não resisti à curiosidade, eu dei uma olhadinha para trás para ver qual a reação dele, porque eu não ouvi nada de resposta. Quando eu virei para trás, ele estava atento, olhando para ver se descobria quem era, e ele percebeu que tinha sido eu. Ele disse assim: Deus te abençoe, menino, Deus te abençoe. A resposta dele foi pedir para Deus me abençoar. Quando eu cheguei para começar a atravessar o viaduto do chá, eu acho que foi a primeira visitação do Espírito Santo. Uma tristeza tão grande veio sobre mim, uma amargura, uma tristeza, um arrependimento por ter feito aquilo, ter falado aquilo. Deus moeu meu coração. Eu costumo dizer que eu atravessei o viaduto do chá perdido e voltei salvo. Eu não sabia, mas era o Espírito Santo trabalhando. Eu marquei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês, não vou me alongar. E quando falamos do Espírito Santo, estamos diante de um poder que a nossa mente, a compreensão humana jamais pode alcançar. Nós não conseguimos explicar o Espírito Santo, como ele age. Eu não sei definir para você, eu confesso que eu lendo a Bíblia, eu não consigo definir em ações em que Deus se manifesta, quando é Deus diretamente, como ali no Monte Horebe. Eu não sei quando é Jesus, como quando ele apareceu a Paulo na estrada de Damasco, mas em todas essas ações o Espírito Santo está presente. Quem nos apresenta Jesus no nosso coração é o próprio Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto o Espírito Santo não trabalha na nossa vida, as nossas ideias e convicções são tão estranhas diante da palavra de Deus. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, mais altos são os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 9. O agir do Espírito Santo é uma coisa muito impressionante. Ele age em qualquer lugar, aonde ele quer, qualquer ambiente, ele vai em qualquer canto. E ele não tem problema de se contaminar ou se escandalizar, ele trabalha na Cracolândia. Ele entra dentro da suíte do motel. Ele entra dentro da cela do presídio. Ele vai aonde ele quiser para cumprir os seus objetivos e os seus desígnios. A Dulce, minha esposa, tinha um irmão, Carlinhos, já falei dele. Carlinhos, antes de se converter, cometeu várias coisas, inclusive um crime, pelo qual foi condenado, foi preso, condenado a vários anos de cadeia. E lá na cadeia, lá na prisão, no Carandiru, o Espírito Santo entrou ali e converteu esse homem. E sem explicação nenhuma, a condenação dele foi suspensa, foi alterada e ele foi libertado com 2 ou 3 anos de prisão. Quem faz isso é o Espírito Santo. Estava conversando com a minha esposa esses dias, ela foi curada, eu fui curado também, como o irmão foi curado. Que coisa gloriosa as ações do Espírito Santo. Elias teve uma experiência com Deus lá no monte, na caverna. Estava desanimadinho da vida, foi se esconder.
De repente ele não queria falar com Deus, mas veio um terremoto, uma tempestade, fogo, saraiva. E Elias ali estava, e de repente veio uma voz mansa, suave, delicada. O Espírito Santo, ele pode trabalhar da maneira que ele queira. E ele não tem problema de entrar aonde for. Ele trabalha em corações endurecidos. Talvez você conheça até mesmo pessoas conhecidas, familiares, que são duros de coração. Já ligou. Pessoas que têm um coração endurecido, palavras rudes, achando que com a sua prepotência pode resistir a Deus, pode resistir à ação do Espírito Santo. Não pode. O Espírito Santo age como agiu com Paulo na estrada de Damasco. O Espírito Santo agiu naquele cárcere onde Paulo e Silas se encontravam. Aquele carcereiro de coração tão endurecido, tão orientado para cuidar com muito cuidado daqueles presos, mas o Espírito Santo abalou os alicerces daquela cadeia. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu pensei algumas vezes nas ações do Espírito Santo na minha vida. Ele age no palácio, ele age no casebre, ele age na vida de quem está com saúde, vendendo saúde, mas ele age também no leito do agonizante. Ele surge na hora da morte, como lá no Calvário. Ele estava lá no Calvário. Sabe quem trabalhou no coração daquele homem que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? É o Espírito Santo. E é imperceptível. A ação do Espírito Santo é uma coisa tremenda. Eu fui curado de uma hepatite, eu era muito novo, eu estava desenganado, estava de cama durante muitos dias. Não sei se meu filho Paulo lembra disso. Meu pai tinha tomado providência junto ao cemitério para comprar uma sepultura porque eu estava desenganado. Mas sabe, aquela doença veio por uma desobediência. Eu sempre fui muito desobediente, agora não, agora eu sou bonzinho. Deus já quebrou meu coraçãozinho, porque eu era muito desobediente. Aí, de repente, eu me vi à beira da morte, desenganado, família reunida em casa, esperando o desenlace, e eu lá, com soro, um monte de medicamento, morre, não morre, morre, não morre, perdia a consciência, voltava. Mas uma noite, não sei a que horas, na madrugada, um abajurzinho aceso, eu sozinho no quarto, porque eu estava com hepatite infecciosa, ninguém podia ficar perto de mim. Não podia comer nada, só no soro. Mas de repente, na madrugada, não sei que horas eram, eu ouvi com os meus ouvidos audivelmente uma voz que disse: Paulo, Paulo. E eu, tremendo de medo, perguntei: quem é? Quem está aí? E aquela voz disse: eu sou o Senhor teu Deus. E ali o Senhor tratou comigo. E ele disse: vou te dar mais um pouquinho de tempo de vida. Eu tinha 30 e poucos anos. Eu não senti nada. A única coisa que ele disse: estás curado. Na hora que a palavra falou assim, eu senti aquela energia entrar no meu corpo. Eu levantei, abri a porta da sala, todo mundo disse: o que houve? Volta para a cama.
Eu disse, Deus acabou de dizer que estou curado. Tinha uma tia muito querida nossa que já partiu para o Senhor, tia Nara. Ela disse, o que você quer fazer? Eu disse, eu estou com fome, quero comer. Aí disseram, só tem um resto de feijoada na geladeira. Eu digo, então esquenta que eu vou comer. Ligaram para o médico e disseram assim, doutor, está acontecendo isso assim, assim, assim. O médico disse, é a melhora da morte. Dá o que ele quer para ele comer, para ele morrer feliz. Eu sei que eu comi aquela feijoada, fritaram um ovo para mim, eu fui dormir e todo mundo esperando o enterro, o velório começar. Se me perguntar, eu não sei a que horas o Espírito Santo agiu, de que maneira ele agiu. Eu fui completamente curado. Estava pastoreando em São Carlos, na cidade de São Carlos, há muitos anos atrás. Eu fiz uma viagem para São Paulo, porque eu queria sair do ministério, não queria mais pregar o Evangelho, estava cansado, muito atribulado. Eu digo, não quero mais, Senhor, estou encerrando aqui, quero aposentadoria. E eu tinha um Opala, estava vindo para São Paulo, e uma voz que hoje eu identifico como a voz do Espírito Santo. Disse assim, não faça isso, eu não te permito. Eu não te permito fazer isso. Eu disse, Senhor, e eu com um carro a 100, 100 e poucos por hora, eu disse assim, Senhor, eu vou fazer. Só tem uma maneira do Senhor me impedir, se o Senhor tirar a minha vida. Petulante, né? Prepotente demais. Eu não sei o que o Espírito Santo fez, mas aquele carro começou a rodopiar na pista. Antes de começar a capotar várias vezes. O motor do carro foi parado na pista do outro lado. Foi capotando até cair numa ribanceira 10 metros profundo. Meu filho está chorando. Ele ouve essas histórias, ele fica chorando. Quem viu o carro depois da situação que ficou, eu fiquei de pendurado, o cinto de segurança naquela época era só na barriga, eu fiquei de pendurado, a capota fechou. E eu, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E eu naquela situação, eu ouvi aquela voz que disse, ué, você vai me obedecer? Eu vou, Senhor, eu vou. Precisou vir bombeiro, resgate, aquela coisa toda. Serraram o carro em 3 pedaços para me tirar de dentro, do porta-mala, no motor, mais no meio da capota. Me amarraram todo numa maca, me levaram para um hospital. Eu passei mais de 5 horas tirando radiografia. Eu não tinha uma unha quebrada. À noite eu estava na igreja de São Carlos pregando. Glória a Jesus! O Espírito Santo age de várias maneiras. E é assim que a gente vai aprendendo a conhecê-lo. Eu acho que eu nunca contei para vocês um testemunho ocorrido não há tanto tempo atrás. Talvez uns 10 anos. Eu morava numa cidade do interior. E é verdade, viu, gente? Porque a gente já me disseram assim, pastor, pelo amor de Deus, não conta essas coisas. Tem gente que não acredita. Olha, se você não quer acreditar, não acredita. Estava contando para a irmãzinha Cris. Nós mudamos de Conchas para Tietê. Quando nós mudamos, agora fazem 3 meses, não é esse o testemunho, eu antecipei para contar outro. Eu disse, Dulce, o gás está acabando. Chegando lá em Tietê, com a mudança, tem que comprar imediatamente um bujão de gás,
porque está acabando. E realmente chegamos, uma das primeiras providências que eu tomei foi comprar um bujão de gás de reserva para se acabasse, né? Deveria acabar, a gente tem uma previsão, quem tem dona de casa tem uma previsão. Ele terminou essa semana passada. 3 meses. Como nós não sabemos. Mas não é a primeira vez que Deus enche um bujão de gás. Não seria a primeira vez que Ele enche o tanque do carro de gasolina. Na cidade do interior que eu morava, eu estava passando uma situação muito difícil. E eu tinha que pagar uma promissória que eu tinha no banco. Uma compra que eu tinha feito, era a última parcela. Não era grande quantia, era uma quantia pequena, mas eu estava desempregado, não tinha o dinheiro. E eu orei muito a Deus para que eu pagasse aquela dívida, para não ir para o protesto, não sujar o nome. Mas durante todo o mês eu orando até o dia final, que chegou o dia de pagar e o dinheiro não veio. Eu tinha um carro muito velho na época, era uma lata velha. Eu me lembro que para pôr ele na minha garagenzinha, minha cobertura, que era meio inclinada, os vizinhos me ajudaram a empurrar o carro, puseram uma pedra no calçando, porque ele estava sem gasolina, não tinha freio. E a situação era muito triste, e eu não tinha conseguido dinheiro para pagar aquela dívida. Eu me lembro que era 80 e poucos reais. E eu orei muito ao Senhor, fiquei muito triste, porque chegou o dia de fazer o pagamento, e eu não tinha o dinheiro. Eu digo, ó, Senhor, vou ficar em paz, orei, pedi. E eu estava passando o meu dia, quando deu 2 horas da tarde, mais ou menos, interessante, o Espírito Santo chega de repente, né? Ele não avisa, ele não bate na porta, é de repente. Ele disse assim, pega a promissória, pega a sua bolsinha, pega o carro e vai para o banco. Eu disse, Senhor, não tenho dinheiro, a bolsinha só tem algumas moedinhas, não tem 5 reais lá de moeda, e o carro está sem gasolina, foi empurrado para ser. O Senhor repetiu fortemente no meu coração, pega o carro, pega a pochete, sabe essa pochete, que nem eu estou com uma aí, mas não é essa não. Essa não é a do milagre. E eu peguei a pochete e eu digo, Senhor, mas para obedecer ao Senhor que a gente não deve resistir, porque Deus aparece com milagre quando nós obedecemos de formas impossíveis. E eu peguei, pedi para os vizinhos ajudar, entrei dentro do carro. Eu digo, bom, se esse carro funcionar, já é o primeiro milagre. Quando eu virei a chave, o carro, eu digo, opa, Deus está no negócio. Os vizinhos ajudaram, botei o carro na rua, peguei a pochete, não tinha 5 reais de moeda. Uma das divisórias tinha umas moedinhas que eu guardava. E eu fui, no trajeto indo para o banco, disse assim, bom, ou eu vou encontrar algum dinheiro no chão, ou vou passar no caixa eletrônico, Deus vai operar um milagre e ter um dinheiro lá, ou vou encontrar no banco algum irmão, alguém que vai me ajudar. Porque nós temos soluções incríveis na nossa mente, é impressionante. Podemos até dar orientações a Deus. E Deus, como viu o meu pensamento, Ele entendeu tudo o que eu pensei. Quando cheguei na cidade, era difícil estacionar, tinha um lugarzinho esperando, eu consegui estacionar o carro. Fui olhando para o chão, eu digo, pochete, boleto dentro da pochete, as moedinhas. Fui olhando bem, ainda dei uma voltinha na praça, não encontrei uma moeda, nem um tostão no chão. Cheguei no banco, lotado o banco. Aí eu passei no caixa eletrônico, eu digo, deixa eu ver. Não tinha nada, estava zerado, a conta estava parada. Aí eu circulei no banco para ver se tinha alguém conhecido, não tinha ninguém conhecido, não tinha uma pessoa que eu conhecesse.
Aí eu digo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor disse assim, vai lá no cantinho do caixa, que tinha o balcão do caixa, tinha uns 4, 5 caixas. No cantinho tinha um último caixa que estava fechado. O Senhor disse, fica ali. Aí eu cheguei ali, o Senhor disse assim, conta as moedas. Eu disse, Senhor, não tem 5 reais. Conta as moedas. Eu abri a pochete, peguei as moedinhas, contei, fechei. Senhor, tem tanto. Abre o outro zíper. Conforme eu fui abrindo o zíper, moedas iam aparecendo. Moedas foram aparecendo ali na minha frente. Isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida. E eu fui pondo, empilhando aquelas moedas todas, e quando eu vi, o caixa já estava vazio, as pessoas tinham ido embora, e era uma moça que estava, disse, moço, o senhor vai fazer o quê? Eu peguei as moedas, eu não tinha contado, empurrei para o caixa assim, eu digo, eu quero pagar essa conta. Dei o boleto para ela, ela pegou, tinha a máquina, ela colocou as moedas na máquina, só que ela ficou na frente, eu ansioso para ver o quanto a máquina estava contando. Aí ela contou, virou para mim, pegou o boleto, eu digo, está certo, o dinheiro, preocupado, né? Ela disse, não. Eu disse, não? Ela disse, não, tem 28 reais a mais. E eu paguei aquele boleto dessa forma. Isso aconteceu comigo, isso eu vi, eu participei. O Espírito Santo age quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele tem objetivos, Ele tem como operar. Isso fortalece a nossa vida. Quando eu vejo meu irmão, pastor, pregador da palavra, com tantos anos, tanto quanto eu quase, quantas experiências, quantos testemunhos, quantas evidências de que o Espírito Santo é um Deus vivo, real, presente e agindo incessantemente na nossa vida. Quantas situações você passou, chegou, que você disse, não tem como passar, não tem como enfrentar, não tem como transpor essa dificuldade. E você está aqui hoje, dando glória a Deus. Nós estamos falando de um Deus que é verdadeiro. O Espírito Santo habita em nós. Somos totalmente dependentes dEle. Nós dependemos dEle para conhecer Jesus. Dependemos dEle para sermos sustentados na nossa fé. Se você é um crente, se você tem uma experiência sobrenatural na tua vida, isso se deve à presença do Espírito Santo. Ele habita no seu corpo. Ter o Espírito Santo não é ter uma experiência religiosa. Não é ter uma experiência na igreja. Me batizei, participei da ceia. Tudo isso é importante. Mas é preciso a realidade da presença do Espírito Santo na nossa vida. Muita gente, às vezes, muitos crentes passam, eu ultimamente tenho pensado muito, porque pastor Haroldo não gosta que eu fale, mas eu estou de mala pronta, pastor. Estou esperando a chamada da minha senha. Tenho consciência, o que eu estou vivendo daqui para frente é lucro. Já passou do tempo regulamentar. O jogo já era para ter terminado, mas Deus deu prorrogação. Mas eu fico pensando, minha irmã, que muita gente naquele dia, diante de Deus, ouvirá uma palavra de condenação. Meu irmão, minha irmã, se você soubesse o cuidado que Deus tem da tua alma, da tua vida, para que você não se perca, para que você não se desvie, para que você ande no trilho certo,
para chegar no momento final e estar diante de Deus e ouvir: vinde benditos de meu Pai. Porque muitos ouvirão que está sob condenação e clamarão a Deus dizendo: Senhor, mas em teu nome fizemos isto, fizemos aquilo, profetizamos, oramos por enfermo. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina a andar. A Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. A gente sente quando entristece o Espírito Santo. É uma coisa impressionante quando a gente desobedece, faz alguma coisa. Sabe que o Espírito Santo, ele define o que eu posso assistir na televisão ou não? Às vezes não, isso aí não é para você. Às vezes na internet, isso aí não é para você ver. Ele dirige a nossa vida, e quanto mais nós afinizamos ou seguimos a orientação do Espírito Santo, mais nós agradamos a Deus, mais nós atraímos a presença de Deus, mais nós recebemos os milagres de Deus. Agora, se você quer andar do jeito que você quer, fazer o que você quer, tomar as decisões que você quer, sem a orientação do Espírito Santo, isso é muito perigoso. Eu quero orar nessa hora, quero orar por você. Eu quero orar por aqueles que, talvez você diga assim: eu nunca tive uma experiência real com o Espírito Santo. Eu quero orar por você. Se alguma coisa está desalinhada, você percebe que alguma coisa precisa ser consertada, essa é a hora. Nós vamos orar. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça. Enquanto eu estou orando, se você sente que você precisa que Deus ajuste algumas coisas na tua vida, eu não sei o que, nem quero saber, eu vou pedir que você venha aqui na frente para receber a oração. Se você pensa assim: Deus precisa me corrigir, me fortalecer, me orientar, enquanto eu estiver orando, você levante do seu lugar e venha aqui na frente. Se estiver tudo bem, permaneça onde você está. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, Teu santo e bendito Filho. Mas eu oro nesse momento pela presença do Teu Espírito Santo, Senhor, porque o Teu Espírito Santo tem o poder de agir no mais íntimo de cada coração, Senhor. Eu sei que o Teu Espírito pode modificar sentimentos, pensamentos, Senhor, comportamentos, atitudes. Ó Espírito Santo, vem nesta manhã corrigir o que precisa ser corrigido na vida daqueles que buscam, que reconhecem isso, Senhor. Precisamos ser corrigidos, precisamos ser acertados diante de Ti, Senhor. Mas eu quero orar com os demais também. Fique de pé, você que está sentado no seu lugar. Tem um hino. Enquanto esse hino está sendo entoado, você pode sentir a presença do Espírito Santo. Ele é Deus, e Ele está presente aqui, e Ele quer trabalhar na sua vida. Deus sabe tudo o que você está passando, Deus sabe tudo o que você está enfrentando. Alguém talvez lutando contra uma enfermidade, sob tratamento médico, talvez o lar e a família de alguém passando por lutas e tribulações, por momentos de angústia, de amargura, de apreensões.
e você diz: ó Deus, eu preciso de um milagre nesta manhã. O Deus de milagres está aqui através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é só falar em língua estranha, não são só manifestações sobrenaturais, físicas, visíveis, mas o Espírito Santo é a ação viva de Deus na tua vida. Senhor Deus, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito Santo haja agora de uma forma poderosa, viva, real, eficaz na vida de cada um, Senhor. Que os corações possam ser alcançados, que os sentimentos possam ser tocados, que o Senhor faça uma obra nessa manhã, enxugando as lágrimas dos que choram, Senhor, curando as enfermidades dos que estão doentes, sendo fortalecidos pelo teu poder, graça e milagre. Se há alguém aqui nesta manhã, Senhor, que ainda não sente a presença real do teu Espírito, eu te peço em nome de Jesus, esteja aqui na frente ou esteja sentado em qualquer lugar desse salão, Senhor, seja alcançado pelo poder do teu Espírito, para que o teu nome seja glorificado. Que ao som desse louvor, o teu Espírito esteja agindo forte e poderosamente. Deus de milagres, Deus de milagres, Espírito Santo de Deus,